Agora começando o dia com Deus com o pastor Marcos Cruz e convidados. Eu vou dar ênfase a 2 versículos nesta noite e quero pedir a atenção de vocês para o que vamos falar. O verso 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o versículo 19, versículo, né? E o versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vou me deter a esses 2 versículos, mas vamos discorrer um pouco sobre os versículos 10 ao 19. Nesse texto, nessa passagem, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pela oferta que recebeu dos irmãos da igreja de Filipenses. E como eu já destaquei nos versículos 13 e também 19, especificamente no 13 e no 19, o apóstolo fala de 2 coisas. A primeira, saber viver. Não pense que eu vou cantar aquela música que já veio na cabeça de vocês aí, né? Não vou, não. Tem igreja cantando, não vou, não. Segundo, ele fala do poder provedor de Jesus. Então, primeira coisa que Paulo nos alerta sobre o saber viver. A segunda, ele nos também alerta para não esquecer e acreditar no poder provedor de Jesus. São 2 coisas que temos que ter em mente, então. Na primeira questão, do saber viver, o apóstolo fala exatamente que ele sabe viver em qualquer situação. Vejam comigo o versículo de número 11. Olha só, vamos ler a partir do 10 novamente, mas eu vou dar ênfase agora a alguns versículos. Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele diz mais, verso de número 12. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Percebam que ele repete por 2 vezes a palavra abundância. Ao que parece, Paulo era sempre suprido. Aquilo que mais acontece conosco, geralmente é o que mais a gente fala. Aquilo que mais a gente, por aquilo que a gente passa, mais vezes a gente repete. Então Paulo repete abundância. O que nos sugere que é preciso ter sabedoria, disciplina, educação para viver em qualquer condição. Não é só saber viver em ter necessidades ou fome. Não é só saber viver em ter pouco dinheiro ou não ter dinheiro nenhum. Mas é saber viver em ter abundância, por exemplo, financeira, e até mesmo abundância de alimentos. Porque Paulo cita na primeira questão, a primeira vez que ele cita abundância, ele fala o seguinte: olha, sei estar abatido está atrelado à sensação de tristeza, não é? Por alguma decepção, e sei estar abundante, por exemplo, que pode ser pensado aqui como o oposto do abatido.
Ele sabe, por exemplo, estar triste. E sabe também estar alegre. Tem pessoa. E aí eu quero trazer alguns insights com os irmãos. Quero fazer alguns recortes. Temos que saber viver, ou ter, melhor dizendo. Ou estar. Porque primeiro, ser estar. Nesse caso não é ter, é estar. Então é passageiro. Eu sei estar abatido, porque todo abatimento passa. Mas também sei estar em abundância. Sei estar abatido e também ter abundância. Nesse caso é ter. Então perceba, irmão, que é preciso saber lidar com as diferentes fases da nossa vida. E com a posse, o primeiro ponto diz sobre uma fase. Abatido é uma fase. A abundância, nesse caso, é ter posse. Então eu sei estar e sei ter. Então eu sei administrar qualquer situação que estou passando. E depois ele discorre isso um pouco mais, dizendo assim, vejam lá, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Instrução. Irmão, ele não disse, ele me deixa claro aqui que ele buscou informação, recebeu informação sobre como lidar com essas diferentes situações da vida. Até mesmo estar abatido ou alegre, a ter abundância ou necessidades, ou não ter nada. É preciso ter essa habilidade para administrar a vida nessa fase. A igreja é composta de pessoas que estão em diferentes situações, estados. Uns muito alegres, outros muito tristes. Uns corajosos, outros temerosos. Uns já num patamar mais alto ou estabilizado. Outros vão recomeçar. Tem ânimos diferentes aqui. E independentemente da posição que você está agora, que você está vivendo agora, você esteja, é preciso que você saiba viver. E você tem que saber administrar. Quando a gente pensa em saber e não saber, a gente só consegue pensar, ou pelo menos podemos imaginar, naqueles que não sabem viver nessa condição. Há pessoas que não sabem estar abatido. Ela não sabe estar abatido. Por que não sabe estar abatido? Irmão, porque ela é como se matasse o morto de novo. É redundante isso, matasse o morto. Não é? Mas é verdade. Eu tive uma tia, nós estávamos indo sepultar, a Mancida teve uma tia, e eu disse, eu tive porque era tia dela. No sepultamento, o motorista os irmãos, era o velório em casa, o corpo dela foi velado na minha casa, que naquela época não era minha casa, a casa da minha sogra. Aí veio o carro fúnebre, pegou o corpo, o cortejo foi atrás, ônibus, tudo mais. Quando passamos ali do Socorro para Guido Calói, é isso mesmo, para Guarapiranga, aquela passagem, exatamente naquele ponto, quando quem vem da Guarapiranga para o Socorro, vejam bem, quem vem da Guarapiranga, da Avenida Guarapiranga para o Socorro, assim que passa aquela pontinha e passa aquele atacado, já entra à direita, aquela rua era mão dupla. E ali tem uma lombada. Tinha naquela ocasião. A passagem era por ali. Naquele ponto, exatamente naquele ponto, ou não me lembro, mas não me confundo, mas é bem por ali mesmo, o indivíduo o motorista que tinha bebido, acelerou o carro, perdeu o controle do carro funerário e entrou
entrou no eixo traseiro de um caminhão. Ele, tum! Entrou no eixo traseiro e entrou com força. Ele entrou na lateral do carro. O caminhão vinha o contrário, no sentido contrário. Ele perdeu o controle, passou pela roda da frente e entrou. Carroceria por baixo e o caminhão era trucado, se eu não me engano. Trucado é que tem 2 eixos traseiros. Então a pancada foi muito forte, porque ele não conseguiu deslocar os 2 eixos do caminhão. Por ser 2, então a pancada que deu, ele arrebentou a frente do carro todinho, da caravana, que era uma caravana Commodore funeral. O caixão foi para frente, porque ele é colocado no carro, naquela ocasião, ele é colocado meio que na transversal, e a parte de pé, o pé, né? O pé do corpo, naquela posição, prensou a cabeça do meu sogro no painel, arrebentou a frente dele, a frontal dele inteira, dentes arrancou todo, foi um arrebento, ele não ficou com nenhum dente na boca. O caixão quebrou, né? Foi um acidente violento, violentíssimo. E o ônibus foi embora, porque o ônibus fez outro caminho, se eu não me engano. E aí foi aquela história, o morto morreu de novo, não é? Porque estava morto e sofreu um acidente. Para enterrar, acabou que um CT passando por ali, o caixão foi removido para o caminhão do CT que levou para o corpo. Foi uma confusão aquele enterro. Então, irmão, por que eu disse isso? Porque eu citei que o morto morre de novo. Temos que saber viver. Tem pessoa que não sabe estar batido. É como se ele já está em crise e ele potencializa a crise de uma maneira tão violenta que tudo fica pior. Ao invés de pensar numa solução para o problema, ele vai potencializando a crise. Vai potencializando o problema. E o problema não vai ficar menor porque a gente está potencializando o problema, a gente está agigantando, ele vai ficar maior. Aí você vai descontrolar, vai perder a paz, vai perder saúde, e assim você vai tendo mais dificuldade. Por isso Paulo disse, eu sei estar abatido. Quando você perde uma batalha, você está numa guerra, você perdeu uma batalha, você fica abatido. Você compra um negócio, não deu certo. Você faz uma compra, deu errado. Você faz um acordo e o acordo frustra. Você sofre um acidente, você fica batido. Você toma uma decisão e a decisão é tomada errada. Você fica batido. Saiba estar abatido. É claro, Davi dá um exemplo disso. Quando o filho de Betseba estava mal, doente, ele chorou. A Bíblia diz que Davi chorou e jejuou. Se alegrou. Aí o filho morreu. Aliás, chorou e jejuou. Aí o filho morreu e ele se alegrou. Aí alguém perguntou, não entendi nada. Você fez o contrário. Ao invés de chorar depois pela morte do menino, você se alegra. Ele disse, eu tinha que me ficar triste enquanto o menino estava doente. Agora que ele morreu, o tempo do choro passa. Está no texto. Tempo do choro tem que passar, sem estar, eu preciso controlar. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que eu já passei. Estou compartilhando algo da palavra de Deus, então a gente tem que saber. Tem hora que a gente tem que respirar mesmo. Olhar para frente, irmão, encarar o problema. Eu estou abatido. Eu estou chateado, eu estou entristecido, mas eu não estou derrotado. E a gente tem que ter essa percepção. Saber estar
mas também saber ter abundância. E aí, o apóstolo diz o seguinte, ele fala sobre algumas coisas que eu quero compartilhar. Ele dá uma aula sobre saber viver em algumas situações. A primeira, sobre estar abatido. A segunda, sobre ter abundância. Também é preciso ter. Salomão falou que da virtude de quem tem de saber lidar com isso é repartir. Ele diz assim: reparta o teu pão com 7 e até com 8. Só quem pode repartir com 7 é quem tem. Ninguém que não tem reparte com 7 nem com 8. Ele diz: reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe que sorte te sobrevirá amanhã. Se por acaso você repartiu com 7 e os 7 falharam, você repartiu com 8. Pode ser que o oitavo te socorra na hora da sua tribulação. Então reparte com 7, reparte com 8. Então a gente precisa saber ter abundância. E as coisas mudam. E ele diz mais ainda: eu sei ter fartura e sei ter fome. Tanto quanto sei ter abundância, como padecer necessidade. Olha. Se eu perguntasse aqui esta noite, quem não tem necessidades hoje aqui, talvez eu acho que não exista uma pessoa aqui que não tenha, né? Todos têm. Quem tem necessidade suprida, todos têm também. Mas a gente precisa saber ter necessidade. Passar por ela, você vai ter necessidade. O evangelho que diz a nós que nós não passaremos por provações financeiras, aflições, doença, qualquer coisa, não é verdade. Essa é uma pregação falsa. Precisa ser rejeitada. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Você pode ter bom coração comigo e eu contigo, mas tem gente que não tem conosco. Eu estava numa cidade, Pindamonhangaba, junto com o nosso irmão Michel Rodrigues. Eu não sei se foi lá mesmo. Foi lá mesmo. Nós estávamos naquela cidade e fomos tomar um lanche depois da convenção, sorvete, e fomos até o shopping. E como a gente só anda tarde da noite, o shopping fechou. Ficamos lá. Praticamente só nós. Tinha um casal sentado à mesa ao lado e foi embora e deixou a bolsa. E o Michel olhou, nosso irmão olhou e falou assim: esqueceram a bolsa. E agora? Vamos olhar. Vamos pegar. E aí, não tinha mais ninguém, a não ser o segurança que estava por ali. O Michel foi lá e falou: ó, alguém esqueceu essa bolsa aqui. Aí o segurança não transmitiu segurança. O segurança transmitiu insegurança. Porque o segurança disse, ao invés de ter dito assim: olha, não, pode deixar aqui conosco, vamos levar na administração, e a pessoa que perdeu provavelmente voltará e vai buscar ali. O cara disse assim: mais ou menos isso. Eu vou parafrasear o que ele disse. Michel pode dizer melhor. O cara mais ou menos disse assim: olha, eu não sei nem o que fazer. Deixa aí que eu vou dar uma olhada para ver o que eu faço. Michel olhou comigo e falou: não, vamos tentar localizar essa mulher. Aí Michel abriu a bolsa da mulher, achou, não sei se foi o telefone, estava destravado, não é? E aí, pegando o telefone, olhando lá os contatos, né? Está destravado. Aí, olhando os contatos, viu mãe. Eu não salvo nem na minha agenda não tem, na agenda do meu celular não tem mãe, não tem irmão, não tem mulher, não tem esposa, não tem amor, não tem bisteca, colchão, não tem nada disso. Todo mundo está lá, está pelo nome e sobrenome. Se um dia eu perder o celular e alguém achar, vai ter que descobrir nos contatos quem. Eu deixo algumas pistas. Não é? Algumas pistas eu deixo, mas eu não deixo.
Diferentemente desses irmãos. Até brinco quando alguém, eu peço assim, manda para mim o contato do seu esposo, da sua esposa, aí vem os contatos. Amor. Aí eu falo assim, eu digo assim, eu vou salvar o seu contato, mas eu vou trocar o nome dele na minha agenda, tá bom? Não vou salvar como amor, não, né? Tá certo? Tá, tudo bem, pastor, você não vai ficar triste, não, né? Até brinquei esse dia com o esposo de uma irmã, falei, ó, tá aqui, ó. Eu pedi para sua esposa o seu contato, ela mandou aqui amor, mas eu não vou salvar você por esse nome não, tá bom? Aí ele até deu risada, ele não é da igreja, mas é esposo de uma da nossa irmã aqui. Então o Michel ligou para a mãe. A mãe atendeu lá do... Olha, acho que aqui deve ser do sua filha, só pode, porque tá mãe... Então, deve ser. Olha, abriu a carteira, tinha lá documentos, não sei mais o que tinha. É falando de tal, carteira está aqui, a bolsa está aqui, eu estou aqui no shopping, ela esqueceu. A senhora consegue localizar aí alguém que está com ela de celular? Aí a mãe ligou para o genro, né? E o genro voltaram lá e pegaram a bolsa. Mas outro caso também, irmão, veja bem, é preciso saber viver. É preciso a gente ter... lidar com essas condições. Você precisa ser verdadeiro, você precisa saber ter abundância, você precisa saber ter fartura, você precisa saber construir boas relações, você precisa saber passar por necessidade, por ter fome. Hoje você pode ter uma picanha, uma peça, que nem o Antônio sempre fala, uma peça de picanha ali fresquinho, dá boa para você, mas amanhã você vai ter que cortar uma cebolinha fatiada só e dar uma passada de lá e para cá. Eu tenho um irmão e amigo que foi para uma cidade da Bahia, chamada Jequié, um amigo muito pessoal, e ele contou assim, Marco, muito pessoal meu, ele falou assim, Marco, passei uma aprovação lá nessa cidade que você não acredita. Eu falei, o quê? Conta aí. Ele disse, olha, recém-casado, viajou para a Bahia, Jequié. E ao chegar lá, não tinha mais dinheiro, perdeu o dinheiro. E aí, irmão, o que tinha para comer? Banana. Aí fui lá, cortei banana. Segunda-feira, banana frita. Terça-feira, banana cozida. Quarta-feira, banana assada. Quinta-feira, banana amassada. Sexta-feira, banana na farinha. E assim vai. Tem que saber viver, irmão. Tem que saber ter fartura. Hoje tem. Fui à casa do irmão, aí o irmão abre a geladeira de um pastor, olha, tem aqui suco de uva, tem aqui de manga, tem aqui disso, tem coca, tem fanta, tem não sei o que. O senhor escolhe o que quiser. Mas se for na casa do irmão e chegar lá, meu amigo, aqui é o seguinte, metade da banda de um ovo, para você, para mim, para meia dúzia da torcida do Corinthians. Dá glória a Deus por isso também. Tem que saber ter fartura, como também ter necessidade. Na fome, não tem problema. Irmão, tudo isso é passageiro. Você pode dar glória a Deus? Mas a irmã Marilza, que eu trabalhei com ela de um tempo, a gente estava num culto um dia, aí veio uma panela, e só faltava nós dois mesmo para jantar naquele dia, veio uma panela com 2 bifes, tinha 2 pessoas, eu fui esperto, perguntei, irmã Marilza, como eu sou educado, eu vou dar prioridade para a senhora. Pois não, pode escolher, se a senhora fosse pegar dos 2 bifes aqui, qual que a senhora ia pegar? Ela disse, o menor. Então o maior já era meu mesmo, pronto. Meus irmãos, mas ele também fala Paulo também fala, nesse caso, é preciso saber viver em qualquer circunstância. Mas, por outro lado, o versículo 19, ele fala sobre o poder provedor de Jesus. A igreja de Filipenses apoiou Paulo financeiramente. Tanto que ele fala, quando eu parti para a missão, nenhuma igreja me apoiou. Por exemplo, nós agora vamos enviar a oferta e preciso que os irmãos nos ajudem com o pezinho para a gente mandar a oferta para o missionário lá que está lá no Mato Grosso. E na sexta-feira, na aula, Jonatas me é testemunha, eu pedi para os irmãos sobre o livro, não foi? Jonatas estuda lá conosco de manhã. E aí, quanto custa o livro que os irmãos... 300 e pouco, cerca de R$380 o livro que a gente aqui compra com a Daniele por R$90. Aí eles não conseguem imprimir, às vezes, uma apostila com 12 folhas.
não é? Às vezes 12 folhas eles não conseguem imprimir. Perguntamos, quanto custa 12 folhas, 12 páginas para você imprimir? 13 páginas. Eu perguntei, quanto custou as 13 páginas, a impressão das 13 páginas? Aí eles disseram, pastor Marcos, aqui seria aí no dinheiro brasileiro mais ou menos R$13, R$12. Tem dias que eles não têm dinheiro para imprimir essa apostila, de R$12. Então eu disse aos irmãos assim, vou fazer uma campanha com os estudantes da igreja, não foi? Para a gente comprar esses duas teologias sistemáticas, vocês vão comprar aí, porque para a gente mandar daqui a teologia de R$90 vai custar quase 500 o envio. Então é mais fácil a gente juntar os 700, não é? 500 cada uma. Então a gente vai juntar o dinheiro e mandar para eles comprarem lá a teologia para a gente estudar. Para nós, é muito mais fácil fazer isso do que pegar e mandar esse dinheiro. E ele me disse, pastor, se o senhor mandar para a gente qualquer coisa aqui, pode não chegar. Porque nós estamos... é desviado, quando chega aqui na alfândega, é desviado e é vendido. Eles vendem, né? Em outro lugar. Então, ok. Mas então, irmãos, nós apoiamos o pastor lá em Mato Grosso, como apoiamos o trabalho lá em Moçambique desta forma, como apoiamos também o outro pastor com a nossa oferta do pezinho. Paulo aqui diz que foi para a missão, ele diz, quando eu fui para a missão, nenhuma igreja se ajuntou comigo. Não é? Mas a igreja de Filipenses se uniu e mandou uma oferta por meio de Epafrodito, que ele coloca aqui, não é? Ele diz o seguinte, olha, recebi a oferta que vocês me enviaram. Muito obrigado pela oferta, fiquei feliz. E a oferta que vocês me enviaram supriu, olha lá, todas as coisas. Verso 18, bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando você pensa assim, a igreja de Filipos enviou uma oferta para o apóstolo Paulo, você pensa, era uma igreja rica, uma igreja poderosa, financeiramente bem. Não, era uma igreja também com muitas necessidades, com muitas provações financeiras, com dificuldades das mais diversas possíveis. Irmão, o que quero dizer a vocês? Nesses 30 e tantos anos que estou na igreja, conheci gente que assumiu o compromisso de manter um missionário, por exemplo, como uma irmã da cidade de Sorocaba, que apoiava o irmão Toninho no sertão do Piauí com venda de latinha. Ela catava latinhas na rua, vendia latinha e mandava para o irmão. E ele estava lá no sertão e recebia a oferta. Aí você pensa assim, as grandes igrejas fazem trabalhos e fazem mesmo. Elas podem fazer isso. Mas as grandes igrejas, muitas vezes, conseguem fazer os grandes trabalhos pela ajuda e o apoio dos pequenos irmãos, que são simples, que são frágeis. A primeira igreja que eu assumi, me lembro da irmã Nair e da irmã Jandira. Nós estávamos endividados, como eu já contei aqui para vocês. Elas faziam coxinha, não tinham dízimo. Sabe como as irmãs dizimavam? Com venda de coxinha. Saíam às ruas vendendo para fazer o trabalho. E Deus abençoou. E Deus nos ajudou. Venderam coxinha, vendiam esfirra, elas mesmas faziam as coisas, saíam e vendiam e ofertavam na igreja. Aí você pensa assim, as pessoas são ricas porque as pessoas contribuem. Não, é o que Paulo está dizendo. E o versículo 19, no versículo 19 ele fala isso. A oferta dos irmãos supriu todas as necessidades de Paulo e supriu com sobra. Será quanto que Paulo recebeu de oferta da igreja de Filipos? Quanto será? Se fosse nos dias de hoje, o bastante para comprar isso, aquilo? Irmão, não estamos falando de valor, mas da grandeza do empenho da pessoa que faz para a oferta, para servir a Deus, do tamanho do esforço que é feito para servir a Deus, dos catadores de papelão que tem na rua, quantos são apoiadores de missionário, como dos catadores de latinha que eu já falei, quantos são apoiadores de missionário. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso aqui, eu estou dizendo que uma igreja pequena consegue também fazer uma grande oferta que sobe, que dê com abundância para outra que está em necessidade, como foi o caso da igreja de Corinto, de Jerusalém. Os irmãos pobres
supriram a necessidade dos irmãos da igreja sede, que é o caso. Paulo disse, olha, vocês me atenderam naquilo que eu preciso. Agora, quais eram as necessidades da igreja? Paulo não diz qual, mas diz algo. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Quais riquezas? Quais riquezas? Suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quais riquezas Deus tem? Vou citar pelo menos 3. Primeiro, irmão, Deus é soberano. Repitam comigo, soberano. Ninguém nessa terra é soberano, irmão. Não é nenhum presidente, nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum doutor. Ninguém é soberano. Soberano é Deus. Ele está acima de tudo, já passou por tudo, conhece tudo, criou tudo, administra tudo, venceu tudo. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Deus é soberano. Você pode dar glória ao nome do Senhor. A segunda riqueza que quero compartilhar com os irmãos acerca de Deus nesta noite é que Deus é onipotente. Ninguém é. Quem é onipotente? Ninguém é. John Lennon disse que seria mais conhecido que Jesus. Foi como um homem que tomou um tiro do próprio, ou sei lá, foi morto pelo próprio fã. E está morto, sepultado lá ainda. E de lá não saiu. E o nome dele só não está apagado da história, porque ainda tem um Beatles vivo, que ainda levanta o nome desse sujeito, que inclusive tem no Brasil. Não é? Agora, o Cristo que John Lennon disse que seria mais conhecido que ele, já morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele pode abrir uma porta hoje para você que está em aflição. Mas também pode fechar. Deus abre e ninguém fecha. Deus fecha. Ele falou isso para João. Ele fecha e ninguém abre. Agora, irmão, Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. E como ele tem todo o poder, eu fico pensando como que Deus controla as coisas. Ele pode movimentar quem ele quiser. E quando eu olho a Bíblia, eu vejo Deus movimentando gente rica, gente pobre, e vejo Deus movimentando o pobre para ajudar o pobre. Por exemplo, Elias para ajudar a viúva de Sunem. Elias era pobre. Não é? E eu quero perguntar para vocês aqui, quem aqui teria coragem de comer um pãozinho que o corvo acabou de trazer para você? O corvo, segundo a história. Irmão, esse corvo para voar, aonde ele foi buscar esse pão? Hã? A Bíblia diz que o corvo levava um pão. Aonde ele foi buscar esse pão? Hã? Carniça. Mas ele foi buscar o pão em algum lugar. Porque ele levou o pão. Esse pão não apareceu de algum lugar, do nada. Tipo, caiu do céu. Não, ele foi pegar em algum lugar. Um estudo que eu li, vocês sabem que o pão, olha aqui para mim, o pão do santuário era trocado de tempos em tempos, certo? Semanalmente o pão era trocado. Um estudo que eu li, que eu não sei se é verdade, mas compartilho com vocês, preciso de investigação, diz que a possibilidade desse pão que Elias comeu, é possível um desses de troca do sacerdote. Ok, mas qual distância? Do lugar em que Elias estava ao lugar onde o pão possivelmente estava, que só podia ser lá no santuário, 60 quilômetros. Então, isso por estudos, é claro. Então, o pesquisador diz o seguinte, é possível que, na troca do pão, esse corvo tenha pego esse pão, porque o modelo do pão, lá no santuário, viajou 60 km para entregar na mão do profeta.
Eu pergunto aos irmãos, mesmo que esse pão tivesse vindo de Nova York, de Portugal, Nova York não, mas de Portugal, terra do pão, você comeria? Chega lá, vamos falar um urubuzão daquele bem bonito, né? Que você passa, ele tá lá com aquela papada, e ele chega com o pão top para você. Tu vai comer? Vai pegar, passar uma manteiguinha nele, dobrar, molhar no café, igual a gente faz aqui de manhã, e comer? Manteiga, alguém disse ali? Agora, quem deu a rota? Não importa se o corpo foi buscar o pão lá, ou ali, ou acolá. Quem mandou ele pegar aquele pão num lugar e entregar para aquele indivíduo naquele ponto? Quem atualizou o GPS de voo daquele corvo e colocou o alvo e entrega para aquele sujeito ali que está escondido naquele ponto? Quem? O mesmo que também mandou o grande peixe pegar o indivíduo lá no mar. Tem um sujeito jogado no mar, pega ele e engole. Bota ele para dentro aí, mas olha o seguinte, eu não sei se deu uma azia no grande peixe, eu não sei o que deu, irmão, porque quando a gente tem um objeto no nosso organismo que não é digerido, você sabe como fica. Agora, irmão, tem uma coisa. O Deus que atualizou o GPS, vamos usar aqui a linguagem, a nossa linguagem, o Waze do corvo, também atualizou o Waze do grande peixe. Porque o grande peixe devolveu o Jonas no lugar de onde ele partiu. E a gente prega errado. A gente diz assim, e o grande peixe engoliu Jonas e soltou na praia, e Jonas entrou em Nínive pregando. Não tinha praia lá, devolveu no mesmo lugar em Jope. Não tem praia em São Paulo, tem praia lá no litoral. Jamais um peixe pode deixar, uma baleia pode deixar um sujeito aqui na capital de São Paulo. Ele vai deixar lá no litoral, lá na praia, no estado de São Paulo. É isso que nós estamos falando. Então quem é que atualizou? Então Deus pegou, atualizou a rota do peixe e diz, vai lá até Jope e devolve esse indivíduo lá. Vomita ele lá onde ele não deveria ter desviado a rota. Deus atualiza. O que é isso? Que é isso, pastor? Deus tem todo o poder. Ele comanda as aves do céu. Ele comanda os peixes do mar, ele comanda os homens, ele comanda a natureza. Jesus na praia, no mar, disse assim, vento quieta e mar acalma, porque o vento parou, mas a inércia balançava o mar. Jesus disse assim, mar acalma. Jesus tem poder sobre as aves, Jesus tem poder sobre os peixes, Jesus tem poder sobre os animais, Jesus tem poder sobre os homens, Jesus tem o controle de tudo e sobre tudo. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Ele é onipotente, aleluia. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Você precisa crer que Deus tem o controle de tudo. Ele tem poder sobre tudo. Ele pode abrir uma porta hoje, pode abrir outra amanhã. Ele faz como Ele quer. E nós, seus servos, temos que ter esta confiança. Temos que ter não só ter essa segurança. Terceiro, irmão, terceira riqueza que quero falar. Ele tem onisciência. Ele é. Se eu falo ele tem, está errado. Ele é. Está errado. Ele é. Onisciência, ele conhece. Ele conhece as mais íntimas necessidades do seu povo.
Eu não sei o que você pensa, nem o que o irmão pensa, nem o que você pensa, mas Deus sabe o que você pensa. Um dia, e concluo aqui, lá em Tietê, tinha ido para a escola dominical. Eu não sou, irmãos, eu passo por provação, mas as provações me entristecem, como a todos os demais, mas eu também, em Cristo, encontro força para vencer as provações. Fui para a escola dominical, naquela época eu estava desempregado e não tinha emprego, como eu falei, no início da minha fala, um pouco antes, né? E aí eu não conseguia emprego, e eu precisava de um emprego, não tinha, aquilo estava me abatendo, porque você quer fazer a obra de Deus e não tem. E as pessoas às vezes acham que você é rico. Pela forma que você atua na igreja, as pessoas acham que você é rico. Sempre fui para a igreja, paletó, gravata, aquela coisa toda, sempre fui. Desde quando eu não tinha paletó, quando me converti, peguei os do meu pai. Peguei o paletó que meu pai usava para o casamento, sabe? Para ir, todo paletó, todo casamento, meu pai só tinha um paletó. Então era aquele, né? Aquele paletó. Aí quando eu fui para a igreja, eu falei, não tenho paletó, vou pegar o paletó do meu pai. Cabia em mim, usei o do meu pai. Fui para a igreja, um paletózão xadrez verde, né? Um xadrezão verde, só aquele que tinha. Fui com ele mesmo para a igreja, sem problema. Glória a Deus. E aí, a roupa que você vê, depois veio um emprego, né? Me casei, tive um outro paletózinho melhor, você ganha um ou outro. Então, a forma que você lida na igreja com abundância, as pessoas acabam pensando que você é rico. Alguém disse esses dias para mim, repete sempre, a igreja do pastor Marco é uma igreja muito rica, só tem gente rica lá. Aplauda Jesus por causa disso aí. Glória a Deus. Deixa eles pensarem assim, né? Aleluia. Não é mesmo? Glória a Jesus. Olha bem, veja bem. E aí os irmãos pensam que você é rico, mas não sabe a provação que está passando. De manhã você vai para a escola dominical. De manhã, à tarde vai para o culto, vai para o evangelho. Lá estava, todo vapor. Chegamos em casa, depois de uma escola dominical, a irmã Cida é muito firme nisso também. Ela falou, e aí, irmã Cida, tem o que para comer? Ela disse, hoje é prova sobre prova. É um arrozinho só e dá glória a Deus. É arroz com glória. Tá bom. Peguei um violão, que eu não sou músico. A minha casa era pequenininha, não tem portão. Não tinha portão na época. Peguei o violão e fui trabalhar um pouquinho algumas músicas que a gente ia para o ar livre à tarde. A gente fazia ar livre à tarde. Eu, pastor Adilson, que vocês conheceram ontem. Nós viramos aquelas cidades ali pregando o evangelho. Aí, então, eu tô lá tocando o meu instrumento, não é? E chega um irmão. O irmão chegou no portão de casa, uma cerquinha. Ele chegou assim, varão, ele fala rápido. Ele fala assim, varão valoroso. Ele fala assim, varão valoroso. O irmão com bigodão, varão valoroso. Eu falei, pois não, ei, irmão João, tudo bem, graças a Deus. Ele fala assim, varão, estava em casa. E o Espírito de Deus, ele fala assim, o pai, ele diz assim, o pai, lá, nosso pai, disse assim, vá ao açougue. E que você sabe, né, varão? Quando o pai fala, a gente tem que fazer. O pai falou, vá ao açougue. E diga assim, manda cortar essa carne assim. E ele disse, pois não, Senhor. Ele disse, agora, vá lá na rua Azaleias. Lá na casa do meu servo, entrega para ele. Ele disse, varão, estou aqui morrendo de medo. Que eu não sei o que está acontecendo aí. Mas o pai mandou trazer para você. Eu digo, então me dá logo, aleluia, tome Mancida, chegou a carne, não lembra disso? Tome Mancida, chegou a carne, irmão, Deus é onisciente, Jesus é onisciente, diga glória ao Senhor, diga o meu Salvador, diga, o meu Salvador, sabe o que eu preciso,
Diga: o meu Salvador movimenta pessoas. Glorifique o nome do Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda vossa necessidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é saúde, Ele cura, é provisão, Ele provê, é emprego, Ele abre a porta, Ele proverá todas as suas necessidades. Glorifique ao Senhor, igreja de Deus. Adore, adore por um instante esta noite, adore por um instante. Então se alegra, se alegra. Você não acredita num Deus falso, você não acredita num Deus fraco, você acredita num Deus que é supremo, num Deus que é onipotente, num Deus que é